Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pela TV Gazeta, Canal 2, Norte Mineira, e também pelo site de notícias Busque News, o maior portal de notícias do norte de Minas. Acesse Busque News e fique por dentro de tudo que está acontecendo na nossa região e no Brasil. E você conhece, né? O podcast No Bico da Águia tem essa característica de trazer convidados muito especiais. E hoje eu tenho a honra de receber um dos jornalistas mais importantes do Brasil, um dos jornalistas mais premiados do Brasil e com matérias muito polêmicas, matérias muito importantes para a sociedade. Eu tenho o prazer de receber meu amigo Luiz Ribeiro. Luiz, que prazer, cara, estar te recebendo hoje aqui no Bico da Águia. Claro, eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês e com certeza que vamos falar de assuntos muito interessantes. Tem muita coisa para falar, né, Luiz? Porque você, como jornalista, eu vou te contar, eu estava vendo o currículo do Luiz, eu não consegui parar de ler, porque é tanto prêmio que ele veio desenvolvendo durante essa carreira, e ele é jovem ainda, não vai dizer que o Luiz é um jornalista velho, assim, você ainda tem muita estrada para queimar. Mas aqui o nosso podcast, Luiz, ele tem essa característica de contar a história das pessoas desde o início. Você já tinha me falado aqui que você vem lá de Francisco Sá. Conta aí, de onde veio o Luiz Ribeiro? É um cara veio da zona rural para a cidade. Como é que surgiu aí o Luiz Ribeiro? Bem, gente, o Luiz Ribeiro é uma história... Tenho muita gratidão a Deus, às pessoas que me ajudaram para chegar até aqui. Eu até brinco com as pessoas, de uma forma modesta, claro, que eu sou aquela pessoa que um dia que morou na zona rural, sonhou conhecer a luz, que é a lâmpada. Depois ele quis conhecer uma cidade que é Francisco Sá, onde eu morei um pouquinho lá pertinho. Depois que essa cidade maior que era Montes Claros. Um dia eu sonhei conhecer São Paulo. Aí eu quis um pouquinho a mais. Aí eu quis conhecer Paris. Ah, aí você pulou, você deu um salto bacana, parece hein? que é uma coisa assim, mas enfim, é isso, né? Eu nasci na zona rural Francisco Sá, um lugar chamado Caetitu. Vim para a cidade, para Montes Claros, com 9 anos de idade, vim aqui para estudar e foi muita superação. Você estudou nas muita escolas aqui de Montes Claros, nessas escolas públicas aqui? Onde é que você estudou aqui? Sim, a primeira escola que eu estudei, lembro assim, com muita, né, muita saudade, assim, foi a escola Dona Vidinha Pires, cuja diretora foi a dona Ruth Pinaba Graça, uma pessoa que marcou época em Montes Claros na educação. Aí, depois eu fui estudar na escola normal. E tem uma coisa interessante, que o povo conhece a minha história. Lá na escola normal, quando eu estudei lá, a diretora era a professora Sônia Maria de Prates Lopes. E teve uma espécie de, na época, um concurso, uma coisa assim, uma seleção para o Banco do Brasil. E eu fui escolhido o melhor aluno da escola inteira. Olha... Então, isso também foi... Não, mas é isso que eu ia te perguntar, porque eu me lembro que dessas escolas, elas às vezes tinham assim, incentivos para os alunos publicarem, fazer jornalzinho, grêmio. Nesse momento, você já despertou assim, essa questão do jornalismo, de participar dessas atividades escolares? Assim? Sim, eu era... Sempre que tinha alguma coisa para escrever, eu era o primeiro a ser chamado. Você já tinha esse dom, né? Já tinha esse dom. É uma coisa que veio de dentro assim, da gente, sabe? Você gostou de escrever? Sempre gostei. Claro, com muita leitura. Acho que o brasileiro tem uma falha de ler pouco. As pessoas têm que incentivar a leitura. Só se aprende as coisas. Parece redundante, mas só aprende a escrever quem lê. Quem lê. É verdade. Assim que chega o conhecimento. É fundamental, né, Luiz? E assim, a gente sabe que o jornalismo, antigamente, eu... conheci grandes jornalistas, né, como o próprio Luiz Carlos Novaes, o Peré, que é inclusive tio da minha esposa, falecido. Eram jornalistas que não tinham faculdade. E você começou assim também. Você começou já no jornalismo antes de fazer a faculdade. Como é que foi esse início seu no jornalismo aqui em Montes Claros? Interessante, né? Quando eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de sair do ensino médio aqui em Montes Claros. Aí, por acaso, eu gostava de ler muito. Eu vi um anúncio, teste para repórter, no
antigo, O Jornal de Montes Claros. Me lembro do Jornal de Montes Claros. Aí eu fui lá, assim, sem muita expectativa, né? Fazer um teste. Aí eu lembro que lá tinha o editor, era o Valdir Sena Batista. E como é que se fazia esse teste? Dava assim um tema, uma situação, e você ia descrever aquilo como fosse uma matéria. Entendi. Aí eu fiz esse teste. No outro dia mandaram eu voltar ao jornal para ler, entender, compreender toda a sua dinâmica, o seu funcionamento. Sim. E no terceiro dia eu já estava fazendo matérias. Você já foi contratado. Já estava fazendo matéria como teste, né? Você falando um negócio, moço, dá uma saudade, porque assim, nós somos de uma época que o jornal impresso era o grande veículo de disseminação da comunicação, disseminação das informações. Quantas vezes eu em Belo Horizonte, eu morei muitos anos em Belo Horizonte, eu parava do lado de uma banca ali na Praça 7 para ler todos os jornais. Então você via as manchetes, o Globo, o Estado de São Paulo e tal e tal. E como que isso aí foi mudando, né, cara? Hoje em dia você vai numa banca, você não vê mais jornal. Eu aproveito aqui, André, essa oportunidade para fazer um resgate e um registro, isso tem que ser documentado, que o Jornal de Montes Claros, ele foi realmente uma verdadeira escola de jornalismo. Com certeza. Através dos jornalistas, o saudoso Dr. Oswaldo Antunes e o Valdir Sena, eles formavam profissionais. Dali, excedendo a mim, claro, saíram grandes nomes para o jornalismo mineiro e brasileiro. Eu posso citar aqui o Lindeberg. Alberto Sena Batista, todos passaram por Paulo lá, Narciso, então, chique, todos passaram por lá. Que bacana. E aqui tem os grandes profissionais como Benedito Said, Paulo Braga, Pedro Ricardo, o Hélio Machado, o Girlendo Alencar. Sim. Todos passaram por aquela escola, né? Com certeza. Como a Rádio Sociedade foi uma escola também para radialistas, né? Que passou muita gente, até para formar, para fazer a televisão Montes Claros, passou pela Rádio Sociedade. E é interessante que lá as pessoas, os profissionais, né, aprendiam, não é somente a questão da escrita, uma coisa que nós chamamos de lead, sim, mas também aprendiam principalmente conceitos e princípios. E no caso deles, o mais importante que vai predominar, embora tenha qualquer tipo de mudança no mundo, chama-se isenção no jornalismo. Ele precisa ser, né? Ser isento, relatar os fatos verdadeiros. Isso aí é uma coisa que quem passou pelo Jornal de Montes Claros guarda para sempre. Eu fiz publicidade e propaganda na FAF-BH, antiga FAF-BH, que depois virou UniBH, que foi uma escola assim grandiosa, com certeza, de grandes nomes, jornalistas assim de grande nome. E naquela época... Ali no bairro da Lagoinha? Na Lagoinha. Rua Diamante? Não, ela era de Rua Diamante, era onde já tinha o Santo Bebedeira, que era o bar que a gente mais ficava. Mas era na Avenida Antônio Carlos mesmo, ali em frente mesmo. Hoje não existe, mas ela se tornou UniBH. É que eu conheci ela também. Pois não, lá era uma coisa assim, um prédio antigo e todo assim, grande FAF-BH. Tem contemporâneos dessa época. E lá... no início, você fazia comunicação, todo mundo junto. Então, os 4 primeiros períodos era junto com a turma de jornalismo, de publicidade e de relações públicas. Então, eu tive uma oportunidade muito grande de fazer esses 4 primeiros períodos de jornalismo junto com a galera de jornalismo. E os meus maiores amigos eram os jornalistas. Eu acho que eu dava muito mais certo de conversa, de papo com os jornalistas do que propriamente com os publicitários, entendeu? Não, então, eu fiz grandes amizades no jornalismo lá. Paulo César Brandt, de Brasília, que está lá hoje, e outros tantos. Tanto é que você demonstra isso aqui agora com esse podcast. Exatamente. essa questão, eu já tive também o programa República, né? Mas, assim, nada contra a publicidade, trabalho com publicidade hoje em dia, mas eu acho o jornalismo, ele consegue... todo o escopo do jornalismo levar a pessoa para um nível crítico muito interessante, para ela realmente pensar nas coisas de uma forma mais crítica, né? Para a evolução das coisas. Eu acho que isso é importante demais. Não, eu acho que o jornalismo era aquela atividade, né, que diz um pouco, né? Às vezes a gente brinca que de médico e jornalista todo mundo tem um pouco. Eu acho que o jornalista ele é tudo... Ele tem um pouco de tudo. Sim.
Ele é médico, Precisa ser, ele é né? psicólogo, às vezes ele é advogado, ele é pesquisador, ele é professor. Não, Porque ele vive. precisa ser completo, porque ele é precisa completo, entender né? as coisas, né? Né? E assim, essa Multidisciplinar. experiência sua, então, no Jornal de Montes Claros foi o início dessa sua experiência como jornalismo, e ali você já se torna um jornalista, mas depois você faz o curso mais para ter o diploma. Como é que foi isso aí? Sim, aí o que aconteceu? Eu acho que eu tive assim uma sorte, e, claro, com muita fé, muita determinação, muito esforço, muita luta, de lá no Jornal de Montes Claros iniciei como repórter de esporte, gosto muito da área, mas aí logo com 3 meses eu fui, digamos, promovido a repórter de primeira página, que é o assunto mais importante do jornal. Aqui é para frente. Logo em seguida, eu passei para o Jornal de Notícias, eu fui repórter de primeira página e fui colunista, colunista político lá do jornal. Sim. Agradeço muito a essas pessoas que me incentivaram, me estimularam. Aí eu fui ser repórter do jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte, quando montou aqui a sucursal. Aí eu quero fazer uma homenagem aqui ao nosso saudoso Adriano Souto, que não está aqui mais, mas que foi a pessoa que me convidou. E, na sequência, nesse período, eu também fiz um intervalo ali de freelancer. Eu fiz alguns freelancers para o Jornal Globo. Né, mas sempre morando em Montes Claros, né? Fazendo essas coisas de ponte. Aí veio depois, na sequência, veio para cá o estado de Minas. E eu comecei lá com o nosso saudoso Felipe Gabriche. O grande jornal dos certeza. Mineiros, grande Felipe Gabriche. E lá continuamos, né? Aproveito para mandar um abraço para Lara Gabriche, que é a filha dele, minha querida amiga, cantora, professora. E eu sei que o Felipe Gabriche foi um cara muito importante aqui nesse sentido também. Sim, e né? principalmente na minha carreira, né? Pessoa que sempre me incentivou, a gente foi muito amigo. É importante, né, Luiz, assim, a gente ter pessoas que, naquele momento certo, nos dá aquele incentivo, que muitas vezes... Porque não é fácil a carreira. Às vezes você chega aquele dia e fala, bicho, não dou conta, não quero fazer, não é para mim esse negócio. Mas chega aquela pessoa e fala, não, cara, é você vai dar conta, você é bom. E aí, isso aí é aquele incentivo que você precisa muitas vezes para continuar. Com certeza. Né? Você teve essas pessoas, né, cara? Você falou nisso aí, você falou assim que eu tenho uns prêmios e tal. Eu costumo dizer que claro que tem aí a minha participação pessoal aí, um pouquinho, mas eu sou um produto de muitas pessoas, de muita gente que me ajuda. Eu costumo dizer que eu sou um exército de muitos, né? Um exército de mim mesmo. Falando em prêmios, porque se a gente for falar só dos prêmios dele, aí são 3 podcasts que a gente tem que falar aqui, porque, como diz o outro, é prêmio com borra. Mas eu estou vendo aqui, e você colocou como primeiro aqui, o prêmio da Fiat Excelência. Esse aí foi o primeiro prêmio que você recebeu? Sim. Esse aí é importante porque foi esse primeiro. O que foi esse prêmio aí? Foi o seguinte, a região nossa, na década de 90, de 80, aliás, de 80, o que acontece com Montes Claros? Montes Claros, ela teve uma fase áurea na década de 80 da chegada das empresas da Sudene, da Sudene. Do projeto da Sudene. Exatamente. Né? Por aqui chegaram muitas grandes empresas. Sim, aqui. Coca-Cola. Aí, na sequência, aqui chegou a ser chamado por uma reportagem nacional de cemitério de indústrias. Porque acabava o período de incentivo embora. E as empresas iam embora. Aí, quando chegou ali na década de 90, existia um certo desestímulo aqui. Sim. Sabe? Que essa questão, esse vazio, esse cemitério. Aí eu tive na época, o então presidente da FIENG de Minas Gerais era o doutor José Alencar Gomes da Silva, que depois virou vice-presidente. Eu tive a ideia de fazer uma reportagem sobre isso. E a Coteminas já existia aqui. Já existia a Coteminas. De mostrar esse alento, sabe? Essa retomada do desenvolvimento aqui. Aí eu consegui dados, informação. O Zé Alencar foi uma das pessoas que eu entrevistei, né? Não era fácil chegar. Eu estava aqui, por acaso ele veio a Moscado um dia, eu consegui entrevistá-lo. Aí fizemos essa matéria, que chamou A Retomada do Desenvolvimento do Norte de Minas. Que bacana, cara. E de certa forma, foi importante para esse desenvolvimento. E acabou que isso aconteceu mesmo, essa retomada aí, né? Graças a Deus. Então, porque o que a gente escutava, né, nesse período, e a gente já viu muita gente falando disso, era exatamente isso, assim. Sudene, né, que é do Nordeste, mas aqui engloba também a área do Acidente e o Norte de Minas. Então, essa área dava incentivo para as empresas ficarem em determinado tempo sem pagar determinados impostos. Eram 10 anos. O que aconteceu aqui, infelizmente, né, uma questão do Brasil.
quando venceu igual você citou a Coca-Cola, por exemplo, quando venceu os 10 anos desse período de isenção, a empresa, eles iam embora. Né? Não compensava, né? Compensava investir em outro lugar, né? É o valor ali. E assim, eu acho que até essa retomada, ela vem para mostrar a importância que a gente tem, né? De força econômica também de Montes Claros. Porque eu vejo que hoje a gente vive um momento mais favorável, mas em algum momento a gente se sentiu meio coitadinho, o pobrezinho, né? A parte pobre de Minas. Eu vou lá para Bahia, não vou para Minas, eu vou para Bahia. Então o cara né, confundia aqui com Bahia. Mas essa retomada, hoje você tem a Novo Norte, por exemplo, que é uma empresa mundial que está aqui, e você vê uma retomada dessa indústria. Não, eu acho que hoje Montes Claros vive aí uma pujança, assim, né? Chegando cada vez mais. De crescimento, né? Desenvolvimento, cidade universitária. Aqui hoje eu fiz uma reportagem há pouco tempo mostrando que Montes Claros está recebendo investimentos da ordem de 11 bilhões na parte da indústria farmacêutica. Aqui hoje é considerado não, já é fato. Está vindo agora essa nova empresa. Segundo maior polo farmacêutico do Brasil. Aí você tem o carro-chefe aí, um dos carros-chefes, que é a Novo Norte, que é esse novo investimento aqui, de 6,4 bilhões. E você tem, por exemplo, a Eurofarma, que é a maior planta em instalação na área farmacêutica hoje no Brasil. É uma empresa, acho que as pessoas poderiam lá visitar, ali perto, lá na Estrada da Produção. Sim. É tamanho de um aeroporto, praticamente. Loucura, né? Agora eu te pergunto, que até esses dias eu tive uma conversa com um prefeito aí, e ele falou sobre o PIB da cidade dele, mas que a cidade era pobre, a população era pobre. Você enxerga que todos esses investimentos, né, na indústria e em toda essa produção, isso pode ser revertido para uma melhoria das condições de vida da população em geral? Porque quando a gente pega a população em geral, você vê ainda muitos problemas que acontecem, e é aqui no norte de Minas onde os caras estão ganhando o dinheiro deles, onde eles estão desenvolvendo e tudo. É possível ter essa melhoria da condição geral para você, não apenas aquela coisa, vou dar tantos empregos aqui na minha fábrica, mais do que isso? Não, claro, eu costumo dizer que é aquela coisa, né? Riqueza gera riqueza. Pobreza gera pobreza. No caso do impacto dessas indústrias, primeiro, só ela em si já movimenta a economia por si só. Sim. Né? É mais emprego, é mais gente comprando, não é verdade? É mais dinheiro circulando na cidade. Aí você eleva o PIB do município. Isso. Aí, em seguida, vem a questão da arrecadação de tributos para o município. E depois também, você tem aí uma questão, a própria, vou tomar assim, a empresa, o seu retorno social para onde ela se instala. Entendi. Isso é fato. Isso é fato. Então existe isso, você Sim, acha? todo mundo ganha. Quando chega o desenvolvimento, né, chega um investimento, todo mundo está ganhando ali, né? A gente está vendo que realmente Montes Claros está passando por um momento muito interessante, que a gente, né, precisa aproveitar esse barco, boom, né? aí, esse boom de aí, de crescimento. Para abrir novas empresas e tudo, e para que, de repente, as suas novas reportagens sejam reportagens que vão trazer um momento de otimismo e de ganho do que tantas que você fez. A gente vendo aqui né, a lista de tantas reportagens que você fez, e eu vejo que tem uma reportagem, e hoje atualmente eu estou bastante ligado a isso, porque eu estou produzindo, como eu disse a você, um documentário pela Lei Paulo Gustavo, que se chama Gerais Saara, a desertificação do Cerrado. Então, de certa forma, através dos depoimentos, a gente está mostrando esse processo de degradação do nosso bioma durante muitos anos que houve. E essa reportagem sua do carvão foi uma reportagem que foi lá no cerne da questão, porque eu me lembro, Luiz, eu ainda menina, adolescente, indo para Belo Horizonte, eram filas de caminhões de carvão, de 10, 15 caminhões que tinham um atrás do outro, levando o quê? Levando os nossos piquezeiros, levando toda a nossa mata nativa. Como foi para você fazer essa reportagem do carvão aí? E qual foi o impacto que ele teve aqui nessa região? Então, claro que as minhas reportagens, elas percorrem assim, os temas mais importantes, saúde, educação, qualidade de vida, segurança, infraestrutura. E um desses eixos temáticos que a gente aborda sempre
é a questão ambiental, né? Estamos aí no lugar da COP30. A COP30. E o norte de Minas sempre sofreu muito. Sobre o negócio do carvão, eu tenho que explicar um pouquinho melhor, Claro. é um contexto histórico aí. Na década de 70, existia um fundo de investimento que era a fundo perdido, dinheiro a fundo perdido, que chamava FISET, Fundo de Investimento Setorial. Aí foi liberado para essas empresas, elas vieram aqui para a região nossa para plantar eucalipto. O que fazia? Retirava a vegetação nativa e substituía pela monocultura do eucalipto. Isso começou na década de 70 Exatamente. Aqui. Gente, então tem muito tempo que tem isso aí, né, cara? Então, a região perdia duas vezes. Primeiro que você já tinha aquela produção do carvão nativo, diretamente da mata, e teve o carvão de eucalipto. Eucalipto. Aí eu resolvi fazer assim, mostrar toda essa degradação, sabe, os danos à natureza. Isso demais, são Eu fui, assim, pode dizer, um dos pioneiros nessa, vou dizer assim, mostrar esse foco, realidade, sabe? Essa realidade aqui, sabe? E foi muito interessante, porque a partir do momento que a gente começou a mostrar isso, outros veículos também vieram. Eu já tive a cresceram. oportunidade de visitar uma carvoeira, ainda na década de 80, e realmente parecia até um trabalho escravo, cara. Sim, abortamos também. Porque Também era um grupo de pessoas ali trabalhando e desmatando mesmo com corrente, com trator de esteira, agredindo, sem querer saber o que estava arrancando ali, para abrir um campo, né? E ali ou plantar capim, ou eucalipto, ou até o algodão, que teve uma época que foi forte aqui na nossa região também, e se abriu muito. E eu conversei esses dias, acho que foi com o Vanderlino, foi meu último entrevistado, que foi uma aula aqui também. O Vanderlino falou muita coisa bacana. Sempre professor. Ele falou que o governo até incentivava a pessoa a derrubar a mata. Incentivava os fazendeiros através a fazer isso, através desse fundo, né? Que as empresas recebiam, né? E qual a consequência disso, cara, que você vê assim com relação para o nosso bioma? Nesse documentário que eu estou fazendo, eu estou chegando à triste conclusão que realmente nós estamos fadados a virar um deserto num futuro muito próximo. Você acha que tem jeito de reverter a isso, ou essa monocultura de eucaliptos invadindo todo o cerrado, em determinado momento vai incidir na água mesmo, que é o grande recurso que a gente tem, e a coisa gerar um caos? Eu sou muito do real, sabe? Do fato ali que a gente vive. Se você observar bem, aqui na região nossa, vamos voltar aqui ao tempo há 30, 40 anos atrás. Todos os rios nossos aqui no município de Mostarda, por exemplo, eram rios que corriam o ano inteiro. Sim. Corriam o ano inteiro. A quantidade de chuva não mudou. Continua a mesma. Do céu vindo. Do céu. Mas, no entanto, hoje, os nossos rios, todos praticamente, né, a não ser o São Francisco, todos já tornaram, ou eles estão secos, completamente vazios, né? não secos mesmo, ou estão intermitentes, só corre água quando chove. Loucura, Por que isso aconteceu? Por quê? Porque esses plantios, né, esse desmatamento foi feito em áreas das nascentes. Né? Entendeu? Então é isso aí, então nesse processo. Incidiu na água do subsolo também. Com né? certeza. Né? Então, isso aí, esse processo de desertificação também é uma questão que já abordei em outras reportagens minhas. Inclusive, assim, você falou de premiação aí, um dos prêmios importantes que a gente ganhou, eu vou aproveitar para citar aqui, Claro. foi o prêmio que é o mais relevante, né, do país, mais famoso, que é o prêmio ESSER. Eu ganhei 4 vezes. Que maravilha. E uma dessas matérias foi exatamente falando isso. Essa questão da seca e principalmente como que os recursos hídricos aqui foram eliminados, né? As nascentes. E muita poço artesiano também, né? Tirando água. Sim, aí já é outro lado, né? Já é uma questão de uma exploração que tem que ter controle. É outro aspecto também, que é outro que deve ser tratado com vou dizer assim, de forma mais responsável. Não se deve brincar com a água, né? Porque a água, assim, a água é a vida nossa. Imagina uma realidade cyberpunk, velho, uma realidade dessa que a gente vê nesses filmes, sabe? Que você tem uma escassez geral de tudo. É o caos, né, velho? E, infelizmente,
Parece que estamos construindo isso aí, aos pouquinhos, colocando cada dia um tijolinho para chegar nesse ponto aí, né? E mais recentemente, este ano, estou ainda trabalhando nesse assunto, nós temos uma abordagem que é a questão das veredas. As veredas que estão secando. Com certeza. Aí foi uma ampla reportagem, foram percorridos eu e mais um colega, foram percorridos mais de 4.000 quilômetros, toda a região ali de Januária, Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, São Francisco e outros municípios. Você fez imagens disso também? Algumas Sim, imagens? muitas então imagens. Depois você vai me ceder algumas imagens Claro. dessa aí, porque eu estou precisando das imagens de vereda para ilustrar o meu documentário, porque o norte de Minas é um grande sertão, né? É um gigante. Para você rodar esse grande sertão Não, na verdade, um ano se inteiro você pra você andar ele, né? Se você observar, o grande sertão Veredas, né, vou dizer assim, visionário, magnânimo, o Guimarães Rosa, Sim. o cenário dele é o norte de Minas. É o norte de Minas. O grande total. sertão Veredas É nós aqui, somos nós. é o norte de Minas. É uma obra-prima da literatura brasileira e conta tudo isso, né? Retrata isso, né, cara? E, lamentavelmente, as veredas que era ali aquele encanto, né, os oásis do sertão, exatamente. hoje também Super ameaçadas. estão super ameaçadas e degradadas, com todo tipo de impacto, com desmatamento, queimadas. E uma coisa preocupante, André, que a gente percebeu que as veredas, mesmo aquelas situadas em áreas de preservação, Sim. também estão Já secando. Estão sendo impactadas. Né? Isso é o impacto, né, dessas mudanças climáticas, né, do aquecimento global que está chegando aqui junto a nós. É complicado. Mas eu costumo dizer que nós não sempre devemos mostrar só o lado ruim das coisas. Temos que mostrar a esperança. Claro. E agora, nesse momento, eu estou assim, imbuído numa outra série de matérias para mostrar quem protege a natureza, que a gente chama de os empreendedores ambientais. Porque a economia tem que continuar, ela vai continuar. Sim. Mas ela tem que continuar de uma maneira que ou não agrida ou agrida o mínimo possível a natureza. Já que você falou economia, é o que nós chamamos de bioeconomia. Bioeconomia. O que é bioeconomia? É você gerar a economia, alguma renda, né? Mas de forma sustentável. Ao mesmo tempo que você gera lucro para você, para a sua empresa, para a sua família, você também gera lucro para o meio ambiente. Qual que é esse lucro? Preservação ambiental. Preservação ambiental para futuras gerações. Outras possibilidades nossas, por exemplo, eu acho que nós somos muito mal explorados no turismo. Nós somos uma região que tem maravilhas assim absolutas, né, de paisagens como as cachoeiras, como o próprio, né, descampado, pôr do sol. Não tem pôr do sol mais bonito do que o do norte de Minas, entende? E tudo isso aí tem um valor turístico, a culinária, a cultura, a música, tudo envolve esse grande Sertão Veredas que Guimarães mostrou para o mundo inteiro. Mas a gente muitas vezes não vende isso como um incentivo turístico. Você falou Roma, que você foi a Roma, ou Paris. Paris só vive de turismo. Sim. Roma só vive de turismo, ela não precisa fazer mais nada. É só os caras que vão lá e consomem o negócio lá e vão embora. Por quê? Porque construiu uma história, construiu uma narrativa, construiu uma ideia para que isso aí seja explorado da forma de turismo. E a gente é uma coisa assim, solta, né? E a região nossa, ainda que ela sofra essa questão da adversidade climática, de pouca chuva, né? A gente tem uma riqueza natural muito grande, que é, se você citou as cachoeiras, mas temos, por exemplo, aqui pertinho de nós, Montes Claros, o Parque da Lapa Grande, por exemplo. Tá? E temos uma coisa que hoje está sendo reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco, está em processo, que é o Parque Veredas do Peruaçu. Ah, sim. E aí virou cenário e de agora novela. foi agora como patrimônio mundial, né? Está em processo, vai sair até junho, né? E um exemplo. Maravilhoso esse lugar, cara. E você está chamando, o que você falou chama de turismo sustentável. Isso. E um exemplo muito bacana disso é o que está acontecendo agora em Grão-Mogol. Que tem um patrimônio histórico, né? Turístico, natural,
é imensurável. Imensurável. E está sendo bem explorado lá, entendeu? Eu já participei de um festival de música lá e vi que a cidade ela tem uma pujança, uma força, assim. É questão de unir forças, né, Luiz, assim, para a coisa andar, né? Eu acho que as pessoas têm que saber reconhecer e valorizar aquilo que você tem de bom e torná-lo lucrativo. Lucrativo não para si próprio, mas para o lugar, para todo mundo, entendeu? Porque o grande problema é exatamente esse, essa questão da monocultura, da questão predatória. O olhar é só o de ganhar a todo custo, o máximo possível que eu possa explorar dali, sugar o máximo possível. E muitas vezes o raciocínio não é esse. Você tem que entender o que é que eu vou usar, mas como que eu vou usar para agredir o mínimo possível e todo mundo ganhar. Essa deveria ser a ideia. Hoje tem uma palavra que está muito em moda, que chama inovar, chama inovação. Eu vou acrescentar um pouquinho aí. Eu acho que inovar, talvez, hoje, seja você também explorar as coisas, mas de forma sustentável. É você pensar nas pessoas, pensar na questão do seu compromisso social, do seu compromisso ambiental. Eu acho que é. E aí você tocou no ponto da questão social também, e eu acho que tudo está relacionado. Assim, a relação entre a vida das pessoas, a questão ambiental e a questão social. E uma reportagem que foi muito importante, que você até citou antes de começar a entrevista aqui, que talvez tenha sido uma das mais importantes e relevantes como resultado que você fez, foi a questão da exploração sexual de adolescentes e crianças, que num determinado momento aqui no norte de Minas era uma realidade assim absurda mesmo, de você passar nas estradas, os caminhoneiros e aquela prostituição aberta mesmo, assim, por uma necessidade social, porque aquelas pessoas, elas eram pessoas muitas vezes de comunidades que tinham aquelas dificuldades e todo o contexto sugeria esse tipo de realidade, que é a exploração sexual de crianças. Imagina quantas vidas não foram destruídas nesse processo por causa de um problema social. Como é que foi para você entrar investigar, estudar isso e ver essa realidade? Qual foi a conclusão que você tirou disso aí? Interessante, você acaba me fazendo aqui lembrar um dos trabalhos que eu considero um dos mais desafiantes da minha carreira. Foi desafiante, no entanto, também foi muito prazeroso pelos resultados, não pela situação que eu enfrentei, mas pelos resultados alcançados, né? Porque eu acredito que eu fui um dos pioneiros no Brasil a mostrar essa questão da exploração sexual de criança e adolescente, né? Num período que isso ainda era muito tabu, era difícil mostrar isso. E, na época, até enfrentei as certas resistência, porque as pessoas achavam que eu estava, na verdade, como é que eu vou dizer, assim, falando mal da região, expondo a situação. Exatamente, expondo uma situação desagradável. Né, que as pessoas, tem gente que foi resistente a isso. Mas a realidade tem que ser falada, né? E foi um trabalho que eu me envolvi muito, me dediquei muito a ele, né, de corpo e alma. E, inclusive, a gente conseguiu publicar um livro, o livro lançado pela Editora de Monstros, ele chama Corpos à Venda, as pessoas acham aí para adquirir. Sim. E quando eu falo prazeroso, assim, no sentido de resultado, foi que, a partir que nós mostramos essa realidade, como você definiu bem, difícil, houve uma mobilização das pessoas e das autoridades no sentido de resolver o problema. Por exemplo, foi criada lá em função das reportagens uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que investigou mais a fundo o problema e despertou soluções. E essa coisa acabou assim crescendo em relação ao combate, né? Das pessoas, ao combate, né? a essa mazela social, que isso mudou para o Brasil. Acho que hoje essa realidade está bem diferente do que era antes, porque as pessoas estão mais conscientes. Mais informação. Aqui eu quero registrar aqui o trabalho dos órgãos, né, como os conselhos tutelares, como a Polícia Civil,
a justiça, de maneira geral, tá bastante... Essa realidade da exploração sexual de criança e adolescente hoje é outra. É porque não existe coisa mais covarde do que isso, né? Assim, de uma adolescente, de uma criança, muitas vezes ser levada a esse tipo de realidade, porque realmente assim, destruidor para a vida dessa pessoa. Assim. Essa pessoa certamente não vai ter um destino muito complicado nesse sentido. Ainda existe um pouco disso aí, porque a gente sabe que as coisas estão aí, mas realmente houve uma diferença grande, né, depois dessa Graças a Deus, assim, acho que a realidade hoje o cenário é bem diferente do que era no passado. Por causa da conscientização. Isso é muito bom. Né? Acho que hoje houve uma evolução da sociedade em relação a essa questão, essas questões, né? E até também a questão da justiça, né? Porque a gente vê que a justiça, muitas vezes, quando... Você vê muito isso até na questão cibernética, né? De pedofilia, dessas pessoas, assim, abuso sexual na internet e tudo. Mas, na forma real, também é a mesma coisa, ou seja, crianças sendo prostituídas e tudo. Então, se um cara pega um cara desse aí, fica ruim para ele, entendeu? A justiça vai pegar ele e a sociedade também condenar e tudo mais, né? Da mesma forma que eu acho que tem que, como evoluiu, por exemplo, a sociedade, a necessidade de toda criança na escola, a questão dos cuidados com a saúde, eu acho que hoje houve essa evolução sim, muito positiva. Né, e isso é interessante, Luiz, assim, como o jornalismo, como uma reportagem, né, a partir de um estudo, né, de uma pesquisa, ela pode influenciar, eu não vou dizer totalmente, mas pelo menos num esforço para a mudança de uma realidade, né, num esforço coletivo de outras pessoas. Então, como é importante o jornalismo para você realmente falar as coisas que estão acontecendo no mundo. André, você toca aí numa questão que eu considero função primordial do jornalismo. Por exemplo, digamos o seguinte, que eu, Luiz Ribeiro, igual você citou aqui no início dessa nossa conversa, que ganhou muitos prêmios e tal, e que nos levou assim, mas nada disso teria algum sentido, algum valor, se esse trabalho não gerasse impacto, resultados positivos para a sociedade de maneira geral. Entendi. Né? Eu acho que qual que é a função nossa? Não é simplesmente tratar um assunto ali e abordar e denunciar pessoas, jornal, né? E, sei lá, ganhar fama ou qualquer coisa assim, algum tipo de vantagem pessoal, não. Eu acho que o jornalismo essencial, de valor, o bom jornalismo, aquele que inspira, que transforma, que provoca mudança para melhor. Com certeza. Aí a gente contribui, né? Isso aqui é uma coisa que eu penso mesmo, não é nada de eu concordo discurso, plenamente assim. Parece com discurso você. político, mas não é realidade mesmo, eu penso isso. E nós precisamos, a gente estava conversando sobre isso, cada vez mais valorizar a prática jornalista profissional daquela pessoa que realmente é o jornalista. Não estou dizendo nem questão de formado, mas o jornalista em si, a pessoa que é formada nisso, exatamente para não cair nessa situação que a gente vê hoje muitas vezes, né, por causa das redes sociais, e todo mundo pode publicar qualquer coisa, então do surgimento de fake news, surgimento de notícias fantasiosas em detrimento a questões políticas, as questões ideológicas, ou seja, não se fala a verdade, se fala o que é interessante para se falar naquele momento. Então a gente precisa valorizar quem faz jornalismo de verdade. Eu acho que é uma profissão que deveria ser cada vez mais valorizada, porque faz parte da evolução da sociedade. Eu até costumo fazer uma comparação, que essa questão aí todo mundo virou jornalista, entre aspas, né? Vou dizer assim. Vamos fazer de conta que você vai produzir um vinho. O vinho bom, que é saudável, né? Que tem qualidade, ele é produzido com mais esforço, demora mais tempo. Por isso, era um pouco mais caro pelo custo dele. Aquele vinho ruim, que é barato, que faz mal à saúde, esse em qualquer lugar você acha, todo mundo produz. Então, eu quero dizer o seguinte, eu comparo que esse jornalismo profundo, investigado, de forma responsável, isento,
né? Dando voz às pessoas, ouvindo os dois lados, mostrando os reais problemas, buscando, apontando solução. Eu costumo dizer que é o vinho bom. É o vinho bom. Aquele vinho que vai durar para sempre. Né? Esse outro, essa informação é descartável, só para pagar audiência, esse é o vinho ruim. Mas o problema é que os dois deixam bêbados. É e isso. esse vinho pop também deixa o cara bêbado. Exatamente. Entendeu? E aí a notícia retumba e às vezes uma falsa realidade se torna real por notícias falsas de interesse. Por isso que assim, eu confio sempre no jornalismo profissional. Com certeza. Mas eu não... Folha de São Paulo, eu não leio... Folha de São Paulo tem os melhores jornalistas do Brasil. O Globo tem grandes jornalistas. O Estado de Minas é um celeiro de grandes jornalistas. E conheci vários jornalistas de lá do Estado de Minas. Muitos da área da cultura, que é a minha área e tal. Mas, assim, eu acho que é um trabalho que a gente precisa, porque... Você já vai chegar numa certa idade, você vai se tornar um jornalista, já é um jornalista veterano. Mas e a galera nova? E a nova geração que tem que vir continuar produzindo, que tem que vir continuar colocando o dedo na ferida e falando a verdade? É essa geração que a gente precisa preparar para que a coisa continue, né? Eu acredito assim, que o bom jornalista é como andar de bicicleta. O bom jornalista nunca vai deixar de sê-lo, nunca. Entendi. Está dentro dele, né? Está dentro dele. Isso é uma coisa... É imensurável. Nós temos aqui em Montes Claros uma das músicas que simboliza a nossa região, que é a música de Trem para Montes Claros, do Grupo Raízes, do querido e saudoso Charles Boa Vista, até que se foi recentemente. E você fez uma reportagem interessante, ainda em 96, sobre o esquecimento das ferrovias. Que, assim, eu falei com tantas pessoas aqui falando da importância das ferrovias e a importância para o desenvolvimento do norte de Minas, né, que o transporte que chegava aqui era a ferrovia. Então, você pensa ali na primeira metade do século XX, até na segunda metade, em grande parte, era o grande transporte que levava e trazia as pessoas, a cultura. Inclusive, o Vanderlino contou o caso aqui, em detalhes, da questão da Dona Tiburtina, do evento que teve com o vice-presidente da República. Ele contou que o trem voltou de ré para Curvelo, para Bocaiúva, para depois colocar de frente, por conta dessa coisa. E como é que é esse esquecimento das ferrovias? Virou que legal isso aí, você vai lembrar isso aí. É tanta coisa que a gente faz, a gente acaba esquecendo. E são coisas muito marcantes. Essa série de reportagens, tal como as outras que a gente fez do meio ambiente, da exploração sexual, também de crianças, também acho que caberia um livro aí. Porque, deixa eu contar, mas vou o contexto. O trem, como você bem conta, e o Vanderlino lembrou para você, ele está assim, enraizado aqui com a história de Montes Claros da região. A gente costuma dizer Montes Claros, em algumas fases, antes e depois da chegada da Estrada de Ferro. Assim como o mundo, vamos dizer, né? É verdade. Parte do mundo. Porque ele trouxe progresso, desenvolvimento, né? E o que acontecia? Nós tínhamos aqui o transporte de passageiros, que é o famoso trem do sertão. Sim. No governo... Acontece que o Brasil... existe uma coisa que chama lobby do setor rodoviário. Rodoviário. Eu já ouvi falar muito disso. Porque é uma indústria que tem... Ela não é só carro, envolve pneu, peças. Asfalto. É muito forte no Brasil. Muito. Agora você pensa assim... Que é o petróleo, né? Também. Por que os países desenvolvidos, os Estados Unidos, a Europa, todo país se desloca de trem. Preserva a rodovia. E o Brasil, de repente, ao invés de... Desidrata, tira o negócio. De investir no transporte ferroviário, que é o mais econômico, né? É mais barato. Você só tem rodovia, que é mais perigoso, é mais acidente, não é mais caro. Por quê? Porque você tem aí tem alguém ganhando aí. Alguém ganhando mais. Então, eu tive vou dizer assim, essa luzinha, né, essa lâmpada, de fazer essa série de reportagens contando isso. Claro. Contando toda esse cenário, essa conjuntura. Né? Por que nós temos essa realidade brasileira? Aí eu mostrei números, e peguei aqui a região nossa, contando toda a história aqui, porque aqui eu quero lembrar nós também ganhamos o Prêmio ESSA com uma matéria dessa,
que foi o Paulo Narciso, que contando a história do trem do sertão. O Aí o trem, ele está tão vinculado à nossa história, à nossa cultura também. Com certeza, total. Nossa cultura também. E foi interessante que, quando eu fiz essa... Vou contar uma coisa que é interessante, um fato. Eu, na época, tinha o jornal Gazeta Mercantil, Sim. tinha outros jornais, né? E eu encontrei um colega meu, na época trabalhava para o jornal de Belo Horizonte, chama André também, ele trabalhava para o jornal Gazeta Mercantil. Aí ele leu a matéria e falou assim: ô Luiz, essa matéria ficou muito boa, essa série. Por que você não escreve num prêmio que está tendo aí sobre ferrovia? O título do concurso era assim: concurso tal, em São Paulo, o Brasil trem jeito. O Brasil Trem jeito. Trem jeito. Fizeram um trocadilho, né? Aí até brinquei com ele, falei assim: moço, mas se você, Gazeta Mercantil, vai entrar nesse concurso, você não tem chance nenhuma. Eu falei: não, essa matéria está muito boa. Aí, essa série, acho que foi tão impactante que a gente ganhou esse prêmio nacional e venceu todos os grandes jornais. Que bacana. O Estadão, olha só. o Globo, a própria Gazeta Mercantil. A gente, como Montes Clarence, a gente sente um orgulho de todos esses méritos, assim, principalmente com relação a esse tipo de mérito, assim, porque é um norte mineiro, é um daqui, da Montes Clarence, mas da região e tudo, que está lá no mais alto nível do jornalismo, com os maiores jornalistas do Brasil competindo isso aí, e a gente sabe quanto é difícil, né, você tá nesse nível, competindo em par de igualdade com outras pessoas e conseguir ser vitorioso. Então, assim, eu acredito que para a gente do Norte de Minas é um orgulho ter você aqui como jornalista e principalmente como uma pessoa que tenta mexer em causas e em coisas que são realmente muito importantes, que muitas vezes vão incomodar determinados grupos, determinadas pessoas, mas você não tem que ter medo. Você vai atrás das coisas. Você já teve algum tipo de ameaça? Pessoas já te ameaçaram com alguma reportagem sua? Não, a gente não tem isso, André, porque, primeira coisa, para você fazer um trabalho, você tem que pensar o seguinte: jornalista é jornalista. É aquela coisa, né? Quem prende é polícia, é delegado, quem acusa é promotor, quem julga é juiz. Eu tenho que apenas descrever os fatos. Eu não tenho que acusar ninguém, sem tentar tender a lado nenhum. Então, assim, graças a Deus, eu agora esse ano eu completei 33 anos de jornal Estado de Minas, com matéria de todo tipo, matérias profundas, investigativas. E graças a Deus, eu nunca tive sequer um pedido de direito de resposta. Olha só. Então você consegue fazer a coisa sem, de certa forma, as pessoas se incomodarem com o que você está falando, né? Sim, assim, incomoda, mas não respeita. As pessoas, elas percebem que a gente aborda o fato. Por exemplo, quando Não você fala acusar. dos buracos na rodovia, que hoje em dia, por exemplo, daqui para Belo Horizonte, você tem uma realidade que não são mais os buracos na rodovia, são os pedágios na rodovia, que haja pedágio daqui para Belo Horizonte. Mas realmente a estrada ficou boa, ganhou uma outra estrutura. Sim. Mas assim, a malha rodoviária de Minas Gerais, ela é a maior do Brasil e o número de acidentes também é o maior do Brasil aqui nas nossas estradas. Então, essa reportagem, como é que foi de ver esses buracos aí, de mostrar essa realidade? Porque você acaba emparedando ali os governos, você acaba emparedando... Sim, sobre buraco nas estradas, ao longo da minha carreira aí, foram diversas reportagens, muitas matérias, muitas, né? Eu acho que isso aí, a cada matéria, chamar a atenção para resolver um problema pontual. Mas, nessa questão das estradas, eu tive um outro trabalho, um outro esforço, né? Que a gente, como você falou, Minas Gerais tem a maior malha rodoviária federal do país. A gente fez no ano passado, né, no ano 2023, uma série de matérias mostrando. Você sabe que o Brasil é um dos países do mundo que mais morre gente em acidente de trânsito. Sei disso. Tá? Infelizmente, né? Aí você tem vários aspectos. Não é só a questão da velocidade, da imprudência. Você tem a questão das estradas mal feitas, claro, entendeu? São Mal sinalizadas, fatores. sabe? Aí, o que a gente mostrou? A gente mostrou o problema, primeiro o problema, baseado em pesquisa.
quando o acidente ocorre. Depois, na sequência, a gente foi para as estradas para falar como que ocorre, por quê. Sim. Na sequência, depois a gente ouviu os especialistas, né, contando a questão dos impactos, como esse acidente e tal, especializado. E fizemos uma coisa mais importante, que é mostrar como se evitar os acidentes. Aí fizemos comparação, por exemplo, com a Suécia. Você sabia que lá na Suécia praticamente não se morre gente de acidente? Uai, então qual que é o segredo aí da Suécia? Segurança, os aspectos. Começa Tudo, lá né? desde o traçado das rodovias. Ou seja, Não é só preocupação a preocupação com aquilo, né? com a prevenção. Olha só. Aí, essa série de reportagens conquistou o prêmio CNT de jornalismo, que é o prêmio hoje mais importante do jornalismo brasileiro. A gente ganhou o grande prêmio. Que Dentro legal. das categorias tem um grande prêmio, que aí você inclui internet, rádio, televisão. Que é o CNT, que é dos transportes, né? O Conselho. É verdade, tem que explicar. O CNT é Confederação Nacional do Confederação Transporte. Dos transportes, E desse ano agora, recentemente, ainda nessa linha, a gente fez outra matéria, outra série, isso ainda não concorreu a prêmio nenhum, porque está no andamento do ano, mostrando a questão da velocidade. Que hoje, o que acontece hoje? Os carros estão mais possantes. Além disso, né, nós vemos muita pressa, já percebeu? Nós estamos correndo. Tudo, uma loucura. Né? Aí eu começo essa série, foi um trabalho amplo, eu fui com um colega de Belo Horizonte, chama Gabriel Ronan. A gente começa assim, tem uma frase que você deve lembrar dela, de transporte de caminhão, que diz assim, é melhor perder um minuto na vida do que a vida em um minuto. Isso continua prevalecendo para sempre. Você pode ter carro possante, de todo jeito, mas continua porque valendo muitos sempre. acidentes, logicamente, às vezes por imprudência do motorista que quer ultrapassar ali um caminhão indevido, quer ultrapassar em faixa contínua e tudo mais. A questão da arrisca, velocidade né? é tão impactante que um carro com 5 km a mais do que o outro, a velocidade dele tem muito mais chance de ter acidente. É uma loucura. Pois é, e olha só que interessante, a gente falou do trem, que poderia, se tivesse existindo, ser um grande auxílio para diminuir, muitas vezes, até as cargas nas estradas, né? Diminuiria o fluxo, você teria um esforço coletivo ali de transporte da rodoviária, do trem, e até mesmo da questão dos acidentes. Exatamente. Sim. Menos carro nas rodovias. Não, e dos rios pedágio, também, menos dos rios que não são também. navegáveis, mas você podia ter navegação nos rios. Sim. Até, eu tenho uma coisa que eu não sei se é viagem da minha cabeça, mas eu penso o seguinte, eu acho que, talvez eu estou falando besteira, mas eu tenho que falar, porque eu, Claro, artista. O Brasil ele tem um litoral que vai lá do Rio Grande do Sul até o norte, uma faixa livre e limpa. Ali tinha que ser tipo uma linha imaginária de transporte, cara, de norte a sul, como se fosse assim, todos os transportes passando, se você vem do norte, você só vai entrando nos portos e vai deixando as coisas para os... Eu não sei se existe isso dessa forma, de uma carga, de um cargueiro, para você fazer o litoral do Brasil todo e diminuir, vamos dizer, a incidência de estrada, de transportes e tudo. Fica aí a ideia, hein? Com certeza. Ô Luiz, mas eu vou te contar, cara, como eu disse, esse papo com você é um papo que é para um podcast até maior, porque são tantas coisas que você né, já participou, já abordou. Por exemplo, não falei aqui de uma matéria muito polêmica que você deve ter feito também, que foi a do salário dos deputados, né? Sim. Mexeu no vespeiro aí. Nossa, ganhei um prêmio com ela. Pois é, então assim, a própria do desvio do Rio São Francisco também. Foi outra grande mais reportagem. Pois é. Então são tantas reportagens assim importantes. Essa dos deputados ficaram no horário torto por você, não? Com certeza. Essa me causou alguns probleminhas, assim, as pessoas, né? Mas não vou falar nada. Porque você está falando documentado. A verdade, né, cara? E a gente realmente está chegando na reta final do nosso podcast. Eu queria só aproveitar rápido, aqui velho. e fazer um registro. Sim. Eu queria, primeiro, assim, agradecer as pessoas, meus parceiros, todo mundo que colabora com meus trabalhos, e dizer assim que eu tenho uma situação bem peculiar. Eu tenho, talvez assim, a dificuldade
dessas coisas todas, de concorrer a esses concursos, de não estar você que é um artista qualificado, você sabe como é que funciona isso também, né? Que isso funciona muito na cultura, a questão do eixo. Sim. Eu não estou. O Brasil tem muita coisa de eixo. Você citou aí, ainda tem demais. Tá de Rio, São Paulo, Brasília. Né? Ou então, na capital. Eu não estou em nenhum desses lugares. Então, isso para mim torna mais difícil. As minhas reportagens, os meus trabalhos, tem que ser um pouquinho melhor para concorrer. Porque tem essa questão, um pouco de preconceito nisso aí. Mas, por outro lado, André, eu abordo aí, né, sempre todo esse tema que você citou aí, tem outros também. Eu tenho, talvez, uma condição vantajosa de eu estar aqui na realidade. Exatamente. Eu estou no meio do Brasil, que o Brasil desconhece. O Brasil verdadeiro. Né? Fizemos uma vez uma série lá no Correio Brasiliense, que foi ter finalista do Prêmio ESSO, para ganhar o principal prêmio, chama O Brasil, que o Brasil desconhece. Sim. E é enorme. É a questão de saneamento, de transporte, de qualidade de vida, de acesso à educação, pessoas que, às vezes, não tinham certidão de nascimento. Foi uma matéria que eu falei também. São invisíveis, né? Invisíveis. Pessoas invisíveis. Então, assim, eu agradeço muito todas as pessoas que me ajudam, esse trabalho todo, não é sozinho. Eu acho, Luiz, tem muita força, muita contribuição aí, muita parceria. O seu trabalho, e de todos os jornalistas, mas o seu especificamente que está aqui, é um trabalho realmente de grande relevância para toda a nossa região, porque os temas que você trata são temas importantes, temas que trazem um impacto muito grande na vida das pessoas, na vida da sociedade, na melhoria de vida e de condição dessas pessoas. E o bom jornalismo é isso, é você tentar enxergar ali o que está errado, dar luz àquela situação, sem tender a lado algum, entendeu? Sim. Porque hoje em dia a gente tem a mania no Brasil, não, você é de um lado, você é de outro. Se você falou isso, você é contra radicalismo, isso. Né? Radicalismo, não pode. A gente é um país único. Extremismo, vou dizer assim. O nosso povo é único, tem que ser junto para a gente crescer, né? Então, realmente, eu acho que assim, você está de parabéns com todo esse trabalho seu, com toda a sua história nesses 33 anos de jornalismo. E tenho certeza que você tem muita lenha para queimar, que ainda tem muito assunto. Deus dê saúde, né? Ainda tem muito assunto para você estar falando, para você estar abordando. Mas antes de você se despedir, eu preciso falar com você aí de casa, que acompanha essa temporada do podcast No Bico da Águia. E essa temporada realmente está demais, né? Você vê que a cada semana temos um convidado especial contando aí a sua realidade, as suas histórias. E eu tenho certeza que você está gostando muito. Mas agora é um recado para você que quer fazer um podcast, você que quer alugar um estúdio para fazer uma produção, uma videoaula, você que quer produzir um conteúdo para a internet, criar o seu programa, o lugar é aqui. É o Busque Estúdios. O Busque Estúdios, você pode entrar no Instagram do Busque Estúdios e você pode locar toda essa estrutura com os melhores profissionais, em equipamentos, tudo de primeira. Você quer falar alguma coisa? Não. Pois é, então falando isso. Inclusive, se você quiser fazer um podcast, Luiz, é só vir aqui para você entrevistar seus convidados, porque o podcast também é um formato jornalístico, né? Com certeza. Agora, outro recado que eu tenho para dar para você é da Personal Jingle, essa empresa que comunica com música. Então, se você quer comunicar a sua empresa, quer colocar a sua marca na cabeça das pessoas, Personal Jingle, comunicação musical, é com a Personal. Entra no site www.personal.com.br ou no Instagram e solicite já o seu orçamento para você colocar a sua marca na cabeça das pessoas. Luiz, muito obrigado, cara, por sua presença aqui no Bico da Águia. Eu agradeço, mas antes de eu encerrar aqui, eu queria fazer um agradecimento especial à minha família. Claro. À jornalista Cida Santana. Grande Cida, que é minha incentivadora. Amiga. E a meus filhos, Cecília e Rafael. Que bacana. São futuros aí profissionais da medicina, né, nas histórias públicas. Você falou. Os filhos são os orgulhos. Eles são meus orgulhos, assim como o meu trabalho, eu acho que eles também são meus grandes prêmios, né? Com certeza, os filhos sempre. E agradecer a você, as pessoas, a Montes Claros, ao norte de Minas,
Claro. E a Deus e todo mundo que soma aí nesse trabalho que você citou aí. É isso aí. Mandar um grande abraço para a Cida, que é minha amiga, torcedora do Vasco, tadinha, tá sofrendo com o time dele. Agora vai começar o dinizismo no seu time, hein, Cida? Vamos ver o que vai acontecer. É isso, gente. Nós estamos terminando mais um podcast no Bico da Águia. Hoje foi com Luiz Ribeiro, né? Esse jornalista multipremiado que já falou sobre muitos assuntos e você pode acompanhar todas essas reportagens, né? Todas Sim. estão registradas na internet, no Estado de Minas, Exatamente. né? No site do Estado de Minas. E na semana que vem nós estaremos com um novo convidado muito especial só para você. Então, um grande abraço e até lá. Aí, doutor. Parabéns.